Que vamos, Depende de quem falou, né? tá certo, depende da referência, né? É, Vamos para a terceira aula do dia 4 de junho, começando então a contextualizar Karl Marx dentro da área de conhecimento da sociologia. Karl Marx ele é muito conhecido, com certeza vocês já ouviram falar dele, e eu vou contar uma coisa para vocês. As ideias de Karl Marx, elas são muito contrastantes com as de Comte e com as de Durkheim. Polêmica está no ar, né? Ele fundamenta as suas explicações muito relacionadas à questão da Revolução Industrial. Ele tende, em suas obras, a explicar as mudanças que ocorriam nesta época da Revolução Industrial, o motivo pelo qual as pessoas se submeteram ao sistema capitalista, que ele relaciona esse sistema capitalista com a luta de classes. E quando ele era jovem, Karl Marx estava envolvido com atividades políticas. E essas atividades políticas, elas geraram uma consequência de conflito com diferentes autoridades. Ele teve conflito com a Alemanha, ele teve conflito com a França, ele teve conflito no exílio que ficou em Grã-Bretanha, e algumas literaturas traz que ele era... tem um termo que é utilizado, que é apatriado, alguma coisa assim. Depois eu confirmo certinho. Mas, tipo assim, não tem pátria, sabe? Porque ele criou confusão com tantos lugares, e a consequência foram esses conflitos. O Marx, ele assistiu, né, ele estava presente nessa época da Revolução Industrial. Então, ele ligou, vendo com os próprios olhos, ele relacionou esse acontecimento, essa Revolução Industrial, como resultantes de uma desigualdade muito acentuada. E essa desigualdade alimentou o seu interesse por esse movimento, né, operário, pelas ideias socialistas, que refletiu-se grandemente na sua obra e que abrange não só a Revolução Industrial, mas uma grande diversidade de assuntos. A maior parte dos seus escritos e das suas obras centram-se em questões econômicas, mas com uma preocupação de relacionar esses problemas econômicos, sabe a quê? A instituições sociais. A sua obra era e ainda é muito rica em reflexões sociológicas. Então, mesmo com críticos em relação a essas obras, mesmo com todas as ideias contrárias à de Karl Marx, as considerações, os seus marcos e suas publicações, elas têm uma importância irrefutável, irrevogável dentro da área da sociologia. Ele escreve, né, sobre o capitalismo e a luta de classes, e ele coloca que o capital é um ativo que possa ser usado para realizar futuros bens. E esse ativo pode ser tanto o dinheiro, o próprio capital, ou como posses que a pessoa pode utilizar-se para cuidar do seu futuro, para cuidar do seu ganho, da sua renda. Então, pode ser tanto dinheiro como máquinas, como fábricas, tudo que pode ser usado para ser investido no futuro. E ele coloca que o trabalho assalariado é um conjunto de trabalhadores que não detêm a propriedade, ou seja, não tem o capital, e que tem que procurar emprego fornecido pelos detentores do capital, ou seja, os capitalistas. E ele coloca que os detentores de capital são a maioria.
e por isso ele enxerga uma desigualdade. E ele acredita que quem detém esse capital, ou seja, os capitalistas, eles constituem essa classe dominante, são a maioria, enquanto que a grande massa da população constitui essa classe de trabalhadores assalariados, conhecidos como proletariado, e que muitos desses proletores, eles mudaram, né, da cidade, do seu exílio agrícola, das suas cidades, e foram para cidades em expansão. E isso contribuiu para que formasse uma classe operária industrial urbana. Segundo Marx, e suas reflexões sociológicas, o capitalismo é inerente ao sistema de classes. Suas relações de classes, elas são pautadas no conflito, mesmo que os proprietários de capital e dos trabalhadores dependam um dos outros, ou seja, não há como você empregar sem quem não queira ser empregado. Um depende do outro, mas ele falava que essa dependência é extremamente desequilibrada, desigual. Então, esse relacionamento entre classes, ele é assentado nessa exploração. Na medida em que os trabalhadores têm pouco ou nenhum controle sobre o seu trabalho, os patrões estão lucrando, estão gerando lucro, apropriando-se do esforço desses trabalhadores. É assim que ele vê o capitalismo e essa luta de classes. Karl Marx também acreditava na formação de uma sociedade que não existissem classes e sem a divisão entre ricos e pobres. Ele lutava por esse ideal de sociedade, uma sociedade que fosse mais justa do que a que nós conhecemos hoje. Essa era a luta de Karl Marx, e suas reflexões, seus escritos, seus relatos, em muito giram em torno dessa ambição que ele tinha em formar, em acreditar que uma sociedade pudesse sim ser mais justa e que não existisse então essa divisão, né, de ricos e pobres. Ainda dentro desse contexto, a obra de Karl Marx, muitas de suas obras, teve uma repercussão assim, muito grande no século passado, no século XX. Ele cita que até mais de 1/3 da população humana vivia em países cujos governos reivindicavam ser inspirados pelas ideias de Karl Marx. E nós temos exemplo como, por exemplo, a União Soviética e os países da Europa, tá? Alguns países de leste que queriam fundamentar, né, seu governo, sua organização de sociedade baseada nas ideias de Karl Marx. Então, ele muito se interessava por esse movimento operário, ideias socialistas, questões econômicas voltadas, sempre relacionadas a instituições sociais, e ele promove, então, as suas reflexões sociológicas em relação a todos esses fatores. Ele acreditava que era inevitável uma revolução de classe trabalhadora que derrubaria esse sistema capitalista e que abriria, enfim, portas para uma nova sociedade onde não existisse, então, essas classes, sem essas grandes divisões. E quando ele pauta essa questão, ele não queria dizer que as desigualdades entre os indivíduos iam desaparecer, não é isso. Era que somente as sociedades não iriam apenas mais ser divididas entre pequena classe que monopoliza, né, o poder econômico, e de outro lado uma massa de indivíduos que pouco se beneficiariam, então, do esforço do seu trabalho. Era nesse sentido que ele acreditava que essa divisão de classes poderia não mais existir. Então, assim, pessoal, de um modo bem geral, Karl Marx tem a sua presença muito bem colocada dentro da sociologia, mas ele é fora da caixa, né? Ele pensa muito diferente
a área da sociologia em relação aos demais teóricos que nós estudamos até o momento. E aí nós vamos para Max Weber, graças a Deus vai dar tempo, estou correndo aqui contra o tempo, para a gente finalizar essa aula com tudo que eu gostaria de passar para vocês. Max Weber, ele também é um teórico muito importante na área da sociologia e ele pauta essa área de conhecimento centrada na ação social e não em suas estruturas. O que significa isso? Max Weber, assim como outros pensadores que tinham em comum esse tipo de reflexão, ele tentava compreender a natureza e as causas. Então, não somente as causas, mas o contexto. E ele foi influenciado, inclusive, por Marx, mas ele se mostrou muito crítico a alguns dos principais pontos de vista de Marx. Ele não estava em total acordo, não. Ele rejeita essa concepção materialista que deu ao conflito, que se deu, né, ao conflito das classes, mas ele dá um significado a isso muito menor do que Marx. Ele fala que sim, existe a desigualdade, existe sim essa troca de capital e o proletariado, mas ele fala que os indivíduos têm a capacidade de agir livremente e configurar o seu próprio futuro. E ele também coloca que a sociologia, ela tem essa tarefa de procurar entender o sentido por detrás das ações humanas. Então, se a pessoa está trabalhando, se submetendo a uma fábrica onde tem ordens, onde tem regras, e ele é assalariado, é porque ele encontra sentido nesse ato, e ele é livre para fazer essa escolha. Então, ele analisa, né, todas essas características do capitalismo também, mas conclui que alguns aspectos, por exemplo, de crenças religiosas, crenças cristãs, influenciaram no aparecimento do capitalismo. E não que ele era fruto somente de mudanças econômicas ou inúmeros tipos de revolução, sejam tecnológicas, sejam industriais. Então, ele coloca o contexto cultural, o contexto de valores, para moldar essa sociedade e principalmente as ações individuais na qual estão inseridas, né, dentro da sociedade. E aí nós vamos finalizando a questão da presença, né, marcante de Max Weber na área da sociologia, quando ele diz que tem um elemento muito importante na perspectiva da sociologia, que era a ideia de um tipo ideal. E esse tipo ideal, ele está relacionado aos modelos conceituais e analíticos que podem ser usados para compreender o mundo. Então, o tipo ideal citado por Max Weber é uma perspectiva sociológica, é um modo de ver o mundo, um modo de dar sentido e significado às diferentes reflexões que existem dentro da sociologia. Ele também cita que esses tipos ideais, eles estão pautados na burocracia e no mercado. Ele utiliza esses dois tipos de tipos ideais nas suas obras. Ele contextualiza a relação desses dois fatores que ele coloca que são tipos ideais, tá? Também contextualiza sobre a racionalização, ele coloca que há uma emergência da sociedade em acompanhar diferentes níveis de padrões e de ação social. Ele acreditava que se as pessoas estavam a se afastar das crenças tradicionais, baseadas, por exemplo, nas superstições, nas religiões, no costume e em hábitos enraizados, e que, em vez disso, os indivíduos envolvessem com cálculos racionais, com instrumentais, com coisas voltadas à razão, considerando a eficiência delas e as suas consequências futuras. Então, um estudo mais racional, um estudo mais voltado para a razão. Ele cita também, pessoal, que o capitalismo ele não era dominado pelo conflito de classes, né? Já até abordado aqui anteriormente, mas
que ele era, esse capitalismo, né, voltado para o domínio, para o conflito de classes, muito pelo contrário, não era defendido por ele, era defendido por Marx. Max Weber, ele defendia esse assunto considerando o avanço da ciência, a questão da burocracia, as organizações de grandes dimensões, o caráter científico caracterizado nas ações desse sistema. E ele conta que a burocracia, para ele, era como se fosse um único modo de organizar de modo eficiente, por exemplo, o grande número de pessoas, o crescimento econômico e político. Portanto, retrata a burocracia como um tipo ideal de organização. Neste sentido, pessoal, nessa perspectiva sociológica de Max Weber, ele era muito otimista em relação às consequências dessa racionalização. Ele temia que uma sociedade fosse vítima de uma sociedade, de um sistema que tentasse regular todas as esferas da vida social e destruísse, por exemplo, o espírito humano. Então, ele realçava que esses efeitos de um sistema organizacional de governo podia ser potencialmente sufocante, desumanizantes, e que suas implicações estariam voltadas diretamente para a democracia. Diante desses olhares, a gente consegue, então, pessoal, diante de todos esses olhares, né, dessas pontuações, dos diferentes teóricos que fazem parte da história da sociologia, nós temos que, se nós formos procurar estudar a fundo cada um desses teóricos, eles também vão apresentar ponto em comum. Né? Em muito eles se contrastam, mas em muito temos também encontrado aspectos comuns entre esses autores. Primeiramente, por exemplo, que eles partilhavam o desejo de conferir sentido à sociedade, que está relacionado ao estudo da sociologia. Mas eles queriam fazer algo mais do que limitar-se a descrever, a interpretar os acontecimentos momentâneos do seu tempo. Eles queriam muito mais do que isso. Eles queriam desenvolver formas de estudar o mundo que pudesse explicar o funcionamento da sociedade, assim como a gente explica o funcionamento das coisas. E eles queriam cientificar, então, essa área de conhecimento. Então, como a gente pôde observar durante os slides anteriores, Durkheim, Marx e Weber, eles utilizam abordagens muito diferentes entre si. Durkheim e Marx centram-se no poder de forças externas aos indivíduos. Weber adota um ponto de partida, que é a capacidade que os indivíduos têm de agir de forma livre, de forma criativa. Enquanto Marx aponta a predominância de questões econômicas, Weber faz o quê? Toma em consideração um leque muito mais vasto de fatores que considera por si só significantes. Então, essas diferenças de abordagem, elas têm continuado a verificar-se ao longo da história da sociologia, e mesmo quando esses sociólogos estão de acordo em relação a qualquer objeto de análise, ela é conduzida muitas vezes a partir de perspectivas teóricas diferentes. E, ao meu ver, professora, eu, Valquíria, vejo que aí está a riqueza do mundo da sociologia. Exatamente essas perspectivas teóricas diferentes, porque são as diferenças que enriquecem o nosso saber e a nossa construção de conhecimento. E aí, pessoal, nós temos 3 correntes teóricas muito recentes e que precisam ser estudadas, e aí vem a atividade online de hoje. As correntes teóricas mais recentes e importantes da sociologia são a corrente do funcionalismo, a perspectiva do conflito e o interacionismo simbólico. Então, lá na atividade online, eu peço para que vocês expliquem as características dessas correntes teóricas, cada uma com suas palavras. E eu coloco um texto lá na atividade que fala sobre essas correntes e como que cada autor, não sei se
não necessariamente terá citação de todos os autores em todas as correntes, mas o texto ele explica o que o funcionalismo defende, que é uma sociedade com um sistema complexo, que conjuga para garantir estabilidade e solidariedade. Ele contextualiza a perspectiva do conflito, tal como a funcionalista, mas que adota teorias. Deixa eu admitir, o Guilherme está chegando aqui. Mas que adota teorias na defesa, por exemplo, de um modelo para explicar como a sociedade funciona. Tá? E também contextualiza o interacionismo simbólico, que é uma das correntes teóricas recentes da sociologia, que nasce de uma preocupação com a linguagem e com o sentido. Então, é um estudo muito rico que eu quero que vocês façam. O texto não é grande, é pequenininho, acho que tem 3, 4, se tiver 4 folhas, mas façam a leitura e descrevam com as suas palavras as principais correntes dessas correntes teóricas da sociologia, porque elas farão parte de estudos posteriores ao longo dessa área de conhecimento nas nossas próximas aulas. E aí eu abro o microfone para vocês questionarem, conversarem, tirarem suas dúvidas, caso elas... Parece que eu já li o material, viu? Existam. Eu já dei uma lida no material já. Já, Marcos? Já. Que horas? No meio da aula. Olha que menino esperto. Muito bem, então você já tem uma ideia, né, do que se trata essas correntes teóricas e de como cada teórico, cada estudioso está incluído nessas correntes, porque as correntes conversam entre si, né? Inclusive na sociologia a gente não pode mais ver as coisinhas uma separadinha da outra, não. Elas se conversam, elas se convergem, se divergem, enfim, nós vamos aprendendo, né, a fazer esse link. Dúvidas? Não. Não. Não? Todo mundo já teve acesso à atividade online? Não, eu não vi ainda. Tá. Caso alguém não tenha acesso ao sistema por algum motivo, a Bruna está com os arquivos no WhatsApp, tanto a atividade online quanto ao texto. Então, ela vai mandar, né, Bruna, para vocês. Isso. E qualquer dúvida, pessoal, eu estou à disposição. E a aula de hoje está encerrada. Eu consegui cumprir tudo que eu planejei para passar para vocês hoje. Ó, ganhei até uma palminha aqui, ó. Muito obrigada pela aula. Muito obrigada, adorei a aula. Eu que agradeço, é muito bom estar com vocês. Boa noite a todos, se cuidem e quem puder, não sai de casa, né, gente? Porque a luta ainda continua. Beijo a todos, fiquem com Deus. Boa noite. Beijo, boa noite. Boa noite. Boa noite.